Batalha de Cobadon havia parado os pés dos muçulmanos. Pelayo havia instaurado o reino de Astúrias no norte da península, e os mouros, perdendo o interesse nesse território, estavam preparando sua futura expansão pela Europa. A batalha que pararia os pés do Islã no oeste da Europa estava prestes a ser travada. Lembremos que no capítulo anterior conhecemos a vitória de Dom Pelayo nos Montes Astures e como ele havia fundado o reino de Astúrias. Bem, os mouros perderam o interesse por essas terras, pois avaliaram que não valia a pena perder tropas para ocupar o norte da península. Eram muito mais atraentes as terras gaulesas, agora um contexto do território franco. Como vemos, temos os francos e os aquitanos. Os aquitanos são culturalmente francos e inicialmente vassalos dos francos, mas após uma guerra civil, proclamaram sua independência, liderados pelo conde Odilon. Este foi o que venceu os mouros na Batalha de Toulouse. O rei franco Carlos reconheceu os territórios aquitanos, e por enquanto haveria cordialidade entre eles. Aqui eu disse algo que não é verdade. Carlos não era rei, era mordomo do palácio, similar à mão do rei de Game of Thrones. Neste caso, de forma oficial, o rei tem o poder, mas na realidade o verdadeiro poder era dos mordomos do palácio. No ano 730, Munuza, governador da zona da Narbonense, aliou-se a Odo, repudiando o califado. E, claro, o governador de Al-Andalus, chamado Al-Rahman, não podia permitir isso. Começou a recrutar tropas de todos os territórios da península. Concentrou um poderoso exército que contaria com cerca de 60 mil homens. Embora o tamanho do exército tenha sido muito debatido e a cifra exata não esteja clara, havendo uma grande margem de erro. O fato é que ele primeiro se dirigiu ao governador que o havia traído. No ano de 731, Al-Rahman chegou a Narbonense e esmagou a rebelião sem esforço. Naquele momento, viu que tinha a ocasião perfeita para invadir a franquia. Tinha um exército muito numeroso e um casus belli, pois Odo havia apoiado o rebelde Munuza. No entanto, não atacou a partir da Narbonense por uma razão-chave. Assim, começou a campanha de seu predecessor que fracassou em Toulouse, por isso ele, também tentando evitar pensamentos indevidos entre seus homens, decidiu penetrar por outro local. Odo, por sua vez, havia reunido seu exército naquela cidade, com a ideia de repetir a batalha da década anterior. No ano de 732, Al-Rahman foi para o outro extremo dos Pirineus, e desde Pamplona, cruzou a cordilheira sob o olhar atento dos bascos. Al-Rahman chegou a Baiona e a tomou. Vendo que, por enquanto, não havia resistência ao seu avanço, decidiu dividir seu exército em várias colunas ou partidas de guerra que saqueassem o território e tomasse as aldeias e cidades que estivessem ao seu alcance. Todos os cristãos com quem se encontravam eram executados, deixando um rastro de sangue atrás de si que faria os cristãos se unirem para combater. Assim que Odo soube que os muçulmanos haviam penetrado em seu território e, acima de tudo, de seus números, ele entendeu que precisava se apressar para interceptar o avanço sarraceno antes que fosse tarde demais. Odo rumou para Bordeaux, sua capital, com a intenção de derrotar os muçulmanos lá. Mas seu exército era formado por muita milícia e não seria um rival para a cavalaria pesada muçulmana. De fato, ele chegou a Bordeaux, mas em vez de entrar na cidade e defendê-la, formou fora das muralhas e apresentou batalha campal aos muçulmanos. Al-Rahman não pensou duas vezes e atacou os aquitanos, esmagando-os. Os muçulmanos então tomaram a capital e incendiaram todas as igrejas que encontraram, além de submeter a população a um massacre impiedoso, provavelmente com a ideia de que o resto das cidades os temessem e se rendessem sem oferecer resistência. Odo havia ficado nas proximidades lambendo suas feridas e reunindo os restos de seu exército. Decidiu enfrentar novamente os muçulmanos, mas foi novamente derrotado, perdendo quase completamente seu exército. Odo correu para o norte e, muito a contragosto, foi obrigado a pedir ajuda ao reino franco. Foi a Paris e lá teve uma audiência com Carlos. Fez ele entender que era o momento de deter os muçulmanos
ou o islamismo se espalharia como uma praga por toda a Europa e eliminaria o cristianismo. Carlos aceitou ajudá-lo. Afinal, se a Aquitânia caísse, o próximo alvo seria ele mesmo. No entanto, havia uma condição. Se os francos viessem em seu auxílio, Odo deveria jurar novamente vassalagem aos francos e renunciar à sua independência. Odo aceitou o acordo. Os francos partiram sem perder tempo, reunindo o exército à medida que a coluna se aproximava da fronteira com a Aquitânia. O destino inicial seria Tours. Enquanto isso, Ar-Rahman continuou saqueando e tomando cidades da Aquitânia. Alcançou Poitiers e a conquistou, ficando a um passo de onde o exército de Carlos se encontrava. No entanto, os francos jogavam com a vantagem da surpresa. Os muçulmanos não sabiam exatamente seus números, então lutariam com cautela. Ar-Rahman seguiu para o norte e, de forma inesperada, Carlos decidiu abandonar a cidade e esperar os muçulmanos em um ponto do caminho. Em outubro do ano 732, ambas as forças se encontraram nas proximidades de Tours. No entanto, não houve uma batalha direta. Ambos os exércitos acamparam a uma distância prudente um do outro e decidiram esperar que fosse o adversário que desse o primeiro passo. Há duas razões principais. Ar-Rahman não sabia com certeza quantas tropas francas havia no campo, então preferia jogar suas cartas de forma cautelosa. Por sua parte, Carlos mal tinha cavalaria frente ao exército muçulmano, que em sua maioria era a cavalaria pesada. Por isso também não queria se lançar ao campo aberto, onde presumivelmente seria varrido pelas tropas montadas. Durante os 7 dias seguintes, houve escaramuças entre ambos os lados, sem que houvesse um claro vencedor destas. Apesar da superioridade numérica geral e de cavalaria em particular por parte dos muçulmanos, os francos confiavam na sua veterania. E é que as tropas de Carlos eram uma mistura de soldados veteranos curtidos em dezenas de batalhas e milicianos sem experiência. No entanto, um miliciano que tem ao seu lado um veterano torna-se mais feroz, ou pelo menos menos covarde. Finalmente, ambos os exércitos decidiram que já haviam esperado o suficiente e saíram de seus respectivos acampamentos para se enfrentarem em campo aberto. As tropas omíadas formaram 2 linhas de cavaleiros com a ideia não de carregar todos de uma vez, mas de realizar ciclos de carga. Isso consiste em lançar a cavalaria à carga, que esta impacte contra a da infantaria, e quando o ímpeto da carga se diluir, se retira para descansar e recuperar-se, enquanto a próxima onda lança sua própria carga. Assim, uma e outra vez. A infantaria franca, por sua vez, formou-se à beira de uma floresta sobre uma pequena colina. A intenção de Carlos era que a cavalaria muçulmana se cansasse ao galopar colina acima e tivesse também problemas para carregar, pois entre as árvores é impossível que a cavalaria lance uma carga frontal ordenada e compacta. Além disso, graças às árvores, os muçulmanos não poderiam conhecer o tamanho do exército franco. Para contrabalançar a manobrabilidade inimiga, os francos formaram um quadrado, de forma que os inimigos não pudessem flanqueá-los e atacar pela retaguarda. E por que Ar-Rahman lutaria em condições tão desfavoráveis? Porque estávamos em outubro e os muçulmanos não estavam preparados para o inverno. Eles precisavam resolver o assunto rapidamente. A batalha começou. Não houve troca de projéteis. Foi uma batalha cara a cara. A primeira linha muçulmana lançou-se ao trote em direção ao quadrado cristão. Nesse momento, Carlos deu ordens ao conde Odo. Ele deveria reunir sua cavalaria e cercar o campo de batalha. Odo obedeceu. Reuniu seus homens e marchou com eles para o norte. Veremos qual era o seu objetivo. Os francos se juntaram ainda mais, firmaram os pés no chão, seguraram firmemente o escudo e apontaram as lanças para a frente. Eles iriam receber uma carga frontal de cavalaria pesada. Os muçulmanos aceleraram e lançaram-se ao galope para percorrer os últimos metros. Abaixaram as lanças e chocaram-se contra as linhas francas. Uma nuvem de poeira envolveu a frente de batalha, de forma que não se via nada. Apenas se ouvia estalos de ossos se partindo, uivos de raiva e dor, relinchos de cavalo e o som de lanças penetrando a carne.
A carga foi brutal, mas o Rahman não sabia se os francos haviam caído ou resistido. A nuvem de poeira desapareceu e, para a surpresa do líder Omeia, os francos resistiram à carga e não se quebraram. Não importava, ele ordenou o retorno da primeira linha e a segunda começou a marchar. Novamente, eles se lançaram em galope e colidiram contra a infantaria cristã. Desta vez sim, a frente francesa cedeu e vários cavaleiros sarracenos conseguiram se infiltrar pelas brechas. Eles tinham ordens claras: acabar diretamente com a vida de Carlos. Eles se lançaram contra ele, mas a guarda real os deteve e os obrigou a recuar. A cavalaria muçulmana deu meia volta e se afastou, dando lugar à primeira linha que se preparava para carregar novamente. A infantaria franca se reformou e se preparou uma terceira vez para receber a carga. Os mouros galoparam e atacaram a infantaria cristã. Impactaram contra seus escudos, penetrando em diversos pontos. Mas então algo aconteceu. Para o norte, o conde Odo havia cercado o campo de batalha e, com seus cavaleiros aquitanos, carregou contra o acampamento muçulmano. Lá começaram o saque indiscriminado do butim que os mouros haviam obtido durante suas conquistas pela Gália. A notícia chegou ao campo de batalha e os muçulmanos começaram a dar a volta para tentar salvar o butim. Vendo que seu exército estava desmoronando, Al-Rahman ordenou a retirada para o acampamento. Carlos então ordenou a carga generalizada, que se transformou em uma perseguição. Quando Odo viu a chegada dos omíadas, ele parou o saque, reuniu seus homens e se afastou por onde tinha vindo. Os muçulmanos chegaram, mais da metade desmontou e se preparou para defender seu acampamento. Os francos atacaram as linhas muçulmanas, mas desta vez não obtiveram sucesso. Os muçulmanos, agora lutando na defensiva, rejeitaram o ataque cristão e os obrigaram a recuar lentamente. Durante este lance, Al-Rahman foi atingido por uma lança e morreu lutando. Carlos finalmente ordenou a retirada geral para o acampamento ao anoitecer. Os muçulmanos, à luz da lua, pegaram o que puderam e fugiram do campo de batalha sem que os francos percebessem. Ao amanhecer, Carlos não ordenou a perseguição por medo de que fosse apenas uma armadilha e os omíadas estivessem esperando para emboscá-lo. Horas depois, Carlos retirou-se para Paris e ordenou a Odo que hostilizasse os muçulmanos durante a fuga deles. Após esta batalha, Carlos recebeu o apelido de Martel, que significa martelo, referindo-se à derrota que havia infligido aos muçulmanos no campo, ou Batalha de Tours ou Poitiers. O Islã havia sido novamente detido ao norte dos Pirineus. A cristandade, por enquanto, poderia finalmente respirar aliviada.